Vamos dar uma continuidade? Agora sim, vamos entrar no conteúdo sobre perda de carga, perfeito? Não é somente uma forma, são mais, 2, 3 formas diferentes, 4, mas nós vamos abordar aqui as principais e as mais simplificadas possíveis, perfeito? Muito bem, perda de carga, o que é isso? É a perda de pressão que um líquido tem durante um determinado comprimento em uma determinada tubulação. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar uma forma bem prática. E eu tenho um córrego ou um rio descendo aqui, coloquei uma bomba aqui. Nessa bomba eu tenho uma tubulação. Essa tubulação de A até B, ela tem essa aqui, ó, 250 lá, ó, 250 metros. Perfeito? E eu te garanto que a pressão que está saindo aqui do ponto A vai ser bem maior do que a que está saindo do ponto B. E isso é conhecido como perda de carga, ou em outras palavras, a perda de energia, ou seja, a perda de pressão, certo? Este é um dos grandes macetes que existe na hidráulica, em simbiose com a irrigação. Nós estamos entrando num conteúdo agora de alto nível, tá bom? Então vamos entender. Em cima disso aqui eu tenho o HF, que representa a nossa sigla universal da perda de carga, o L, que é o comprimento da tubulação, o D, que é o diâmetro, o V, que é a velocidade, G, gravidade, e F, fator de atrito, aonde envolve Reynolds. Então, por isso que eu falei, por isso que eu passei Reynolds na hora passada, tá? E nós temos também uma viscosidade, seja dinâmica ou cinemática. Você vai reconhecer pelos dados, nos dados de C metros, C pascais, né? Você vai saber se é viscosidade dinâmica ou cinemática. E nós temos aqui essa sigla epsilon, que é a nossa rugosidade. Muito bem, atenção. Nós temos a rugosidade absoluta e nós temos a nossa rugosidade relativa. A rugosidade absoluta é a divisão pelo meu epsilon sobre o meu diâmetro. A rugosidade dividido pelo diâmetro. Rugosidade relativa dividido pelo diâmetro, certo? Ou seja, aqui é a minha rugosidade absoluta. Eu não preciso dividir pelo meu diâmetro. É o primeiro erro que o pessoal faz para calcular fator de atrito. Certo? O que é essa rugosidade? Vamos explicar para bater conta. São fissuras que nós temos aqui, ó, nas paredes da tubulação, que vai influenciar o fator de atrito e também, obviamente, a minha perda de carga. Ou seja, na medida que a água, o nosso exemplo é água, o que nos interessa é água, vai qualquer fluido, vai passando por aqui, ela vai fazendo esse movimento aqui, ó, joga para lá, joga para cá, e isso vai fazendo com que ela perda pressão, ela perda a sua uniformidade, no caso, né, a sua velocidade, né, inclusive a sua perda de carga vai ser influenciada. Ou seja, agora, olha o macete, quanto menor for o diâmetro, maior será a sua perda de carga. Quanto maior for também o comprimento, maior também será a sua perda de carga. Certo? E também algumas regras existem, que eu vou passar lá na irrigação, lá na frente, tá? Para você evitar que haja perda de carga mesmo tendo um diâmetro, né, consideravelmente adequado. Existem algumas regras para isso. Certo? Então, em cima disso aqui, agora nós vamos bater conta. Nós vamos calcular aqui a minha perda de carga. O meu HF é o fator de atrito vezes o comprimento vezes a minha velocidade ao quadrado, dividido pelo meu diâmetro, multiplicado por 2 vezes a minha gravidade. Tenho muita coisa aqui, mas eu tenho um fator de atrito? Não tenho. Então nós vamos calcular agora. Corte rápido nesse vídeo. Prepare o caderno, a caneta e a calculadora. E a sua cabeça, a sua mente. E cole agora com o agrônomo matemático. Bora lá? Perfeito. Então é o seguinte. Isso aqui é uma calculadora. Ela só calcula um logaritmo na base 10. Perfeito? Se você quiser calcular logs de forma diferente, faça à mão. E depois use a calculadora. Tá bom? Então é o seguinte. Darcy Weisbach foi o grande inteligente que inventou essa forma aqui da perda de carga. Conhecida também como forma universal. Tá bom? Ou seja, né?
você pode utilizar essa fórmula para qualquer tubulação, qualquer local que você haja perda de carga. Porém, você precisa desses dados. Eu tenho o comprimento, eu tenho a velocidade, eu tenho o diâmetro, eu tenho a gravidade, mas não tenho o fator de atrito. Aí eu preciso calcular o fator de atrito. Então, eu preciso achar o Reynolds, porque o restante dos resultados eu já tenho, ou não. Então, por isso na aula passada eu falei, aprende a calcular o Reynolds. Senão você não sai daqui não. Muito bem. Então, bora lá. Fator de atrito 0,25. O que é 0,25? O 0,25 é o mesmo você pegar 1 e dividir por 4. Ou seja, o mesmo que uma fração de 1 sobre 4. Perfeito? Logaritmo na base 10. Por que eu pus na base 10? Acabei de falar, por causa da calculadora. Tá? Por log, olha, log na base 10 de epsilon sobre d, rugosidade relativa dividido pelo diâmetro. Pois bem, eu tenho uma rugosidade aqui, um epsilon? Tenho. Como é que eu vou saber se eu posso utilizar ela aqui ou não? Muito simples, através das medidas. A rugosidade absoluta é a divisão da rugosidade relativa pelo diâmetro. E isso, todos eles têm que ser dados a mesma medida. Ou seja, se eu divido a rugosidade relativa em milímetros, eu sou obrigado a dividir o diâmetro também pelos milímetros. E milímetro dividido por milímetro, qualquer coisa dividida por ela mesma, é 1. Certo? Então eu vou eliminar a unidade de medida. O que é que eu quero dizer com isso? Vem aqui. Se eu tenho a unidade de medida, é rugosidade relativa. Se eu não tenho, é rugosidade absoluta. E se for rugosidade absoluta, eu não preciso fazer essa conta aqui novamente. Entendeu? Então, sendo assim, eu tenho uma medida ali em milímetro, não tem? Então, obviamente, eu também vou ter que dividir pelo diâmetro. Então, é 0,002. Se não tivesse medida, o resultado era esse. Dividido pelo meu diâmetro. Qual que é o diâmetro que eu tenho aqui? 50,8 milímetros. Então é por ele que eu vou dividir. Olha assim, por que não dá unidade de medida? Olha, milímetro dividido por milímetro. Cortou, fica somente o número. Então se tiver só o número no epsilon, é rugosidade absoluta. Você não precisa dividir novamente isso por isso. Certo? É aqui que todo mundo erra. Já erra o fator de atrito exatamente aqui. Tá bom? Olha, mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9. Eu tenho Reynolds aqui? Não tenho. Então, bora calcular. Reynolds é igual... Deixa eu pôr pra cá. Vamos de vermelho. Reynolds é igual viscosidade dinâmica ou viscosidade cinemática? Dinâmica. Então, é velocidade vezes o diâmetro sobre a minha viscosidade dinâmica, que é dado em metros quadrados por segundo. É por isso que eu falei, aprenda. Tá? Reynolds, então vai ser velocidade, que é 2, o diâmetro, que é 50,08, sobre 1 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados por segundo. Certo? Tá tudo ok aqui ou tem algo que nós deveríamos multiplicar? Modificar, no caso, né? Muito bem, eu tenho o diâmetro dado em milímetros? Ah, sim, é dado em milímetros. Então, vamos lá, Reynolds. Então, 50,8 vezes 2 é 100,16. Dividido por 0,0001, eu te garanto que o resultado vai ser isso aqui. 101.600. Mas vamos conferir. Então, 50,8 vezes 2 dividido 101.600. Perfeito. Mas um detalhe eu chamo a sua atenção. O que é que eu falo? Diâmetro não é dado em milímetros, diâmetro é dado em metros. A não ser nessa situação. Se eu escolho a minha rugosidade relativa em metros, o meu diâmetro é dado em metros. Se eu escolho a minha rugosidade relativa em milímetros, o meu diâmetro é dado em milímetros. Aqui não, segundo o erro, tá bom? Ao dar esse valor aqui, obviamente é 0,0508. E às vezes nem dá esse resultado aqui, dá um resultado menor. Entendeu? Vai pegando comigo os macetes de onde que você é e vai raciocinando, eu já errei isso aqui, eu já errei isso aqui.
Ou então você não vai, pode errar isso aqui. Então é 0,0508 vezes 2 dividido por exponencial menos 6. 101.600. Agora a conta fechou. Reynolds, mais uma vez, é 101.600. Ou seja, um regime turbulento. Acima de 4.000, regime turbulento. Isso me diz que algo está fazendo ter uma turbulência aqui dentro do interior dessa tubulação. Porque a água está batendo aqui, perde força, volta para cá, perde força, e quando perde força, perde energia, perde pressão e perde carga. Que é a mesma coisa. Tá bom? Beleza, tem Reynolds? Tem. Agora então temos 101.600 elevado a 0,9. Fechou aqui e eleva tudo ao quadrado. Fez sentido para você a aula passada agora? Espero que sim. Tá bom? Fator de atrito 0,25 eu não vou mexer agora, então deixa ele quieto aqui. Detalhe, divida isso por isso, tá certo? Primeiramente, depois pega o resultado disso aqui que está elevado a uma potência, divide 5,74 por isso, aí depois você soma tudo. Tá? É uma forma que eu te passo para você não errar. Então tá bom. Elevado a 0,9. Muito bem, deu 32.000, tá? Então eu vou repetir aqui os mesmos dados. Aqui, ó, vou pôr aqui no canto, ó. 32.077,79. Aqui em cima continua 5,74. Lembre-se que a ordem dos fatores, neste caso, não altera os produtos, tá bom? 0,002 dividido, tá, por 50,8. Certo? Ó. 3, ó, vamos pôr em 0 aqui, ó. 0,00 393,700. Prontinho. Agora sim, fechou de cá. O que está faltando aqui? Muito bem, não pode engolir. Olha, fator, olha, vem aqui, eu tenho um logaritmo na base 10 de tudo isso aqui. Perfeito? Feito isso, agora fecho de cá e continuo com parênteses de cá. Opa, um colchete, né, de cá. Perfeito? Agora sim, nós estamos com tudo montado. Divida isso por isso, isso por isso, certo? Tira um logaritmo, leva ao quadrado e pega o resultado. Corte rápido, vamos continuar agora já fazendo essa conta, tá bom? Bora lá! Então é o seguinte, tá? Eu deletei esse dado de baixo porque os números ficam muito próximos, tá? Então eu vou mostrar para vocês duas formas. Você pode trabalhar com notação científica ou então coloca 0 após a vírgula até onde é que dá. Tá bom? Vou fazer a conta de novo, tá bom? Então o que acontece? O fator de atrito, eu falei que a conta é difícil. Continua aqui, ó, conservo 0,25 e agora divide agora. Isso dividido por isso, 0,002 dividido por 50,8. É o mesmo que 2 polegadas, tá? Vou colocar notação científica. Pode colocar o 0 após a vírgula? Pode, mas vou fazer isso para poder economizar espaço. Ó, o 4 tá ficando pequeno para essa conta aqui, viu? Então, bora lá. 3,93, isso dividido por isso, tá? 700 vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, 5 zero após a vírgula. Mas agora tem que tirar o Reynolds. Então 101.600 elevado a 0,9. Então é 32.000. 32.077,783. E 5,74 fica aqui em cima. Beleza. Tudo isso é elevado ao quadrado. O que está faltando? O logaritmo. Eu ainda não tirei ele. Então aqui também, esse aqui é um detalhe que as pessoas erram. Pois eles esquecem de continuar levando em conta o que está no jogo. Então log de 10 de tudo isso aqui. Certo? E detalhe. Qual que é o erro aqui? Se você está assistindo a aula com atenção, você vai me falar. Esse 0,25 não está dividido por isso aqui. Ele está sendo dividido por todos. Entendeu? Então, isso aqui está sendo dividido por isso aqui, ó. Tudinho. Certo? Então, é isso dividido por tudo isso. Perfeito? Então, bora lá.
5,74 dividido por 32.077,783. Muito bem. Agora sim. Olha, fator de atrito é o logaritmo, porque eu ainda não tirei a penúltima parte que você faz, tá? D, repito o número de cima, porque eu não vou mexer agora. 700 vezes, ó, notação científica, elevado a menos 5, né? Vezes 10 elevado a menos 5. Mas, agora sim, olha, 1,789 400 vezes 10 elevado a menos 7. E agora fecha tudo aqui de novo, elevado ao quadrado, porque na maioria das vezes esse número é negativo, tá bom? Então bora somar, isso mais isso. Então é 3,93, 700, exponencial, menos 5. Muito bem. Mais... Não é isso aqui que é o resultado mesmo. Deixa eu conferir novamente aqui. Gente, isso aqui é uma fonte de erro que eu vou te falar, viu? Tem dúvida? Faça de novo. Mais 3,937,00 exponencial menos 5. 3,93,700 exponencial menos 5. Então é isso mesmo. Então tá bom. Quem que tá faltando aqui? Ah, tá faltando o log? Tá aqui. O que tá faltando? 0,25, porque ele continua. Este erro é comum demais da conta. Muito bem, passa daqui para cima, ó. Daqui para cá. Fator de atrito. Então agora eu tenho o 0,25 dividido pelo logaritmo de tudo isso aqui, que é 3,954,892 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo isso ao quadrado, olha. Perfeito? Então, ó, faça a conta. Você vai aprender a fazer isso aqui. O que eu faço aqui? Eu divido isso por isso? Não, log. Tira o log disso aqui agora, para você tirar o resultado. Olha, logaritmo, esse é o passo a passo que o pessoal erra. 3,954, 892, exponencial menos 5. Log negativo, menos 4,402. Agora o meu fator de atrito é 0,25, conservando o resultado que deu, que é menos 4,402, 866. E elevado ao quadrado. Ao que você levar ao quadrado vai ficar positivo, dá 19,38. Ó, fator de atrito é 0,25 dividido por 19,385. Então vamos ver o que dá. 0,25 dividido por 19,385. 0,0012. Fator de atrito, eu falei que é um número pequeno, né? 0,0128. 129, então vamos fazer um arredondamento aqui. Tá prontinho, aqui está. Fiz essa conta todinha para achar esse resultado aqui. Para poder jogar aqui. Perfeito? Corte rápido na câmera mais uma vez. Cara, vamos tirar um print, você que está assistindo aí, vamos tirar um print disso aqui. Esse trem aqui tá cavernoso, tá não? Realmente é uma conta e tanto, viu? Mas todo mundo é. Bora lá. Continuando. Bem, achou o fator de atrito, né? Você viu que é simples. Mas tem que achar. Então, em cima disso aí agora, é o único dado que me faltava, o fator de atrito. Mas que dado, hein? Vou ocupar quase mais de 15 minutos para achar um dado, hein? Porque eu tô fazendo passo a passo aqui, você consegue fazer mais rápido com a prática, tá? O negócio é o seguinte, agora sim, você vai pegar a forma de Darcy-Weisbach e vai substituir os valores. HF é igual ao fator de atrito que nós deu foi muito simples de achar, né? 0,0129 vezes o comprimento da tubulação, 250 metros, então 250, vezes a velocidade ao quadrado, então é 2 ao quadrado, sobre o diâmetro,
O diâmetro é dado em metros, então é 0,0508. Tem dúvida? Pega 50,8 e divide por 1000. Certinho. Vezes 2 vezes a minha gravidade. Quanto que é a minha gravidade? Que eu sempre falei, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então é 9,81 vezes 2. 19,62. Certo? Bora lá. Finalizar. Então, olha. Como é que eu calculei aqui? 19,62 vezes 0,0508. Vamos deixar aqui embaixo já. Vamos abrir espaço. Agora eu tenho espaço. HF. Aqui embaixo eu tenho 0,996696. E aqui em cima? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 250 mil. Vezes 0,0129. 12,9. Prontinho. Agora é só dividir. 0,996. 696. Para que minha perda de carga? Ou a 12,94 metros. Do que? De coluna de água. O que que isso significa? Para a gente poder acabar de fechar esse conteúdo. Por enquanto, essa... Não, tem mais outras formas de perda de carga. Isso aqui é só para poder trabalhar isso aqui. Quer dizer que esta pressão perdida nesta linha de 250 metros, nesse diâmetro de 50,8 milímetros, equivale de eu estar aqui e ter um desnível até aqui de 12,94 metros em desnível. É a força que a bomba vai ter para poder jogar isso daqui para cá ou daqui para cá somente 250 metros. Entendeu? Ah, então tá bom, eu tenho uma tubulação aqui não de 250 metros, eu tenho uma tubulação aqui de 1000 metros. Então é isso aqui vezes 4. Entendeu? Tem outros fatores. Nós estamos calculando um caso aqui isolado de perda de carga disso aqui. Perfeito? Porque eu não estou levando em consideração aqui vazão de bomba. Eu não estou levando em consideração aqui nada disso que envolve essa parte. Eu estou te falando que nesta velocidade de 2 metros por segundo, neste comprimento, eu estou perdendo 12,94 metros de coluna d'água. Independente, certo, da vazão. Você está entendendo o que eu quero dizer? Independente da potência da bomba. É isso que está acontecendo. É por isso que estudar hidráulica é tão importante. É por isso que nós somos engenheiros. E bons engenheiros, engenheiros agrônomos. Perfeito? Que sabe bem fazer cálculo. Se você tem ainda dúvida, você acabou de ver qual que é o problema. Então tá bom, eu tenho só 250 metros? Não, eu tenho 1000 metros. Então é isso aqui, 250 metros vezes 4 é 1000. Então quer dizer que em 1000 metros eu vou ter 12,94 vezes 4. Eu tenho exatamente 51,96 metros de coluna d'água em perda de carga de comprimento dessa tubulação a uma velocidade de 2 metros por segundo a um diâmetro de 50,8 milímetros, que é igual a 2 polegadas, e também, né, levando em consideração essa perda de carga total dessa tubulação. E geralmente tubulação desse diâmetro é tubulação primária. Não estamos falando de tubulação secundária e não estamos falando de desnível. Somente o que perde nessa tubulação em 1000 metros, né, de comprimento ou em 250 metros de comprimento. Perfeito? O agrônomo matemático te passou o macete. Bora, tem muito mais do que isso aqui é só um exemplo. Bora lá? Muito obrigado pela sua atenção até esse presente momento. Só de você chegar até aqui, você é um guerreiro. E com certeza, se você entendeu, eu mereço o seu like. Forte abraço.